Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Oitava da Páscoa. Sexta-feira de abril de 2024. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram. E o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás, e também Caifás, João, Alexandre, e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado, diante de vós. Jesus é a pedra, que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo. Responsório. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação, ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima, e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e, apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele,
pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Obedeça a voz de Deus para que seja fecundo na missão. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Se você tem nos acompanhado nestas homilias diárias, você tem percebido o itinerário que nós temos feito. E cada ensinamento que o Senhor tem nos dado traz para a nossa vida profundidade, intimidade. Quando Jesus diz para os discípulos: lançai a rede à direita, e eles ouvem, escutam e obedecem à palavra de Jesus, eles trazem uma grande quantidade de peixe que nem conseguiam puxar, e tinha até mesmo o perigo da rede se arrebentar. Padre, mas o que tem a ver? E qual é a centralidade deste evangelho? Justamente duas coisas: obedecer à palavra de Cristo para nos tornarmos fecundos na missão. Percebeu aqui? Jesus disse: lançai a rede à direita. Então, eles escutaram a palavra de Jesus, eles obedeceram à palavra de Jesus e foram fecundos na sua pesca. Para a nossa vida cristã e vida espiritual, o que isso significa? Quanto mais eu obedeço à palavra de Deus, quanto mais dou adesão à voz de Deus, mais serei fecundo na minha missão, mais serei fecundo no meu apostolado e mais eu vou arrebanhar pessoas para Deus. Vejam que importante isso, meus irmãos, pois nos fala de testemunho. Quem tem a coragem de se lançar na vontade de Deus terá a sua vida fecunda. E quantos de nós não desejamos isso? Até mesmo você, às vezes, para e pensa: nossa, minha vida não tem frutos nenhum, não sinto que sou uma pessoa fecunda. Sabe por quê, muitas vezes, você se sente assim? Porque você não tem dado ouvido à voz de Deus, como os discípulos ouviram. Eles até tinham medo, mas será mesmo? Porque eles ainda não sabiam que era Jesus, eles estavam ainda naquele contexto pascal, ainda não tinham a clareza daquilo que Jesus poderia fazer na vida deles, como ressuscitado, mas eles lançaram a rede. Seja aquele que vai lançar a rede e vai trazer para o rebanho de Cristo muitas almas. E o Senhor, muitas vezes, pede para que você lance a rede, pede para que eu, Padre Ricardo, lance as redes, e nós não temos lançado. E, depois, qual é o sentimento? É o sentimento daqueles discípulos de Emaús, que nós falamos esses dias aqui, é o sentimento de frustração, de decepção conosco. Mas o Senhor está dizendo: quem ouve a palavra de Deus, quem obedece à sua voz, torna-se fecundo na sua missão. E aqui está a prova: os discípulos ouviram, lançaram a rede, no lado que Jesus falou, e uma grande quantidade de peixes foi pescada. E qual é o símbolo do cristão? O peixe. Então, meu irmão, seja como os discípulos, lance a rede onde o Senhor te colocou a viver o seu ministério, seja o de pregação, de música, de intercessão ou na sua paróquia. Seja aquele que vai lançar a rede e vai trazer para o rebanho de Cristo muitas almas, muitos peixes. Que Deus te dê esta ousadia, que Deus te dê esta parresia, que o Espírito Santo te impulsione a obedecer à voz de Deus e a ter a certeza de que esta voz vai te levar para a vida eterna, e também vai fazer com que outros cheguem à vida eterna. Então, quero pedir sobre você a bênção deste Deus, que Ele possa fazer fecundo o seu apostolado, a bênção deste Deus que nos ama e que nos perdoa sempre. Sobre você, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.